A verdade de cada um. Sonho. Qual é o teu sonho? Eu já tô abrindo assim a minha história hoje, viu, Paulinho Boa Pessoa? Perguntando a quem esteja ouvindo assim de cara, qual é o teu sonho? O sonho da tua vida, qual? Qual é? Dá pra me responder? O meu... eu tinha, lógico. Eu não tem ser humano, Paulinho, que não tenha sonhos. Eu acho até que nós viemos aqui pra sonhar. Perdoar, sonhar. Pedir perdão, sonhar. Perdoar, sonhar. Pedir perdão, sonhar. Eu acho que grande parte da vida da gente, a gente passa sonhando, não é não? Você já pensou se não fossem os sonhos, a ilusão que a gente tem que ter para poder aguentar a marimba? Seria muito difícil. Então eu pergunto, qual é o teu sonho? Porque o meu sonho era ser médica. Eu queria, porque eu queria a medicina. Como eu sonhava com isso. Queria ser médica. Bom, mas nem é preciso dizer o quanto é difícil. Quantas e quantas pessoas passam anos a fio fazendo cursinho, tentando o vestibular. Olha, faculdade de medicina, se for particular, para o pobre é impagável. Aqui vale apenas como informação. A média de uma faculdade de medicina hoje, não estou falando das mais caras, eu estou falando de média. Média. Se for uma faculdade de medicina particular, por mês, só a faculdade, 12 mil reais. 12 mil. Para a realidade brasileira, pergunto, quem tem condição, desde que não seja uma pessoa de uma família abastada. E tem família que faz todo o sacrifício, junta tudo que a família ganha. Se o aluno vale a pena, se o sonhador para a medicina vale a pena, todo mundo ajuda um pouquinho, investe nele. Não, esse vai ser médico. Daqui 1.000 teu, daqui 2.000 teu, daqui 500 teu. A família se reúne e banca. Que não é fácil, não. Não é mole, não. Agora, o objetivo seria passar numa faculdade federal. Uma federal, uma faculdade pública, estadual. Aí é outro papo. Uma estadual, uma federal, porque a faculdade em si é gratuita. Aí você tem, lógico, gastos, obviamente, com livros e etc., moradia, tudo isso. Então, como não dava assim para eu ser médica de cara? Mas eu queria, porque a medicina estava em mim, sabe, no sangue. Eu quero ser. Então, alguém me falou, tem um curso muito bom de patologia. Você pode fazer esse curso. Tem a ver com a tua área. Você começa a trabalhar, você começa depois, lógico, que você completar o curso, ganhar o teu dinheirinho. Então eu gostei da ideia, porque era dentro da minha área. Se eu fizesse aquele curso de patologia, eu poderia dar o start, o início, inclusive agindo profissionalmente nesse sentido. Então eu fui até o lugar, fiz a minha matrícula, que já tinha o seu custo. Sempre tem o custo, né? E eu comecei a fazer aquele curso de patologia. Estou na área. Meu objetivo é ser médica. E eu comecei a fazer aquele percurso de ônibus todos os dias. Sim, eu tinha que pegar o ônibus naquele ponto, descer muitos outros pontos depois. Aquilo tudo que as pessoas fazem quando moram numa grande cidade. Decora tudo. Ônibus onde eu tomo, número do ônibus, itinerário do ônibus. Você vai decorando tudo, né? Fazer aquele percurso todos os dias. E aquele dia, quando eu entrei naquele ônibus,
que eu já estava no curso e já estava habituado ao ônibus. Quando eu entrei no ônibus, eu avistei aquele homem lindo, como diria Hebe Camargo, lindo de viver. O cara era bonito mesmo, assim, dono de uns olhos verdes. E apesar dele estar sentado, dava para ver que ele era um homem assim, alto, simpático, conversador. Eu vi que ele estava brincando com a pessoa que estava ao lado, rindo, fazendo a pessoa rir. Meu coração bateu mais forte por ele. Não esqueço o dia, não esqueço a hora. A hora 18 horas, 6 da tarde. Naquele tempo os alunos usavam o passe escolar e atrás desse passe tinha que colocar a numeração para não ter fraude. Não sei se vocês se lembram disso. Eu estou falando disso porque isso é para quem mora em cidade grande, né? Normalmente no interior, talvez nem existisse isso. Mas nesse dia eu me esqueci. Talvez eu estava até encabulada com esse homem, o cobrador de ônibus. Eu estava encabulada. Caramba, cara bonito. Assim que eu passei pela catraca, ele, o bonitão do cobrador, disse-me: faça o favor de colocar o número da carteirinha no passe para facilitar as coisas, tanto para mim quanto para você. Eu notei as palavras dele assim, ríspidas, ásperas. Poxa, nem de longe ele parecia ser um cara bacana. Bom, eu comecei a observar que ele não era um cara bacana com as outras pessoas, mas comigo ele chegou a ser duro, sabe? Porque aquilo foi mais bronca do que um alerta. Eu fiquei constrangida, porque o ônibus estava lotado e todos me olharam tomando aquela bronca. Eu ainda comentei com as minhas amigas, a Cris e a Ana. Cara prepotente, né? Arrogante. Simpático com os outros. Eu vi ele brincando, conversando ali. Você não viu? Simpático. Mas comigo, você viu do jeito que ele falou? Mas ele era bonito. Os dias foram passando. Bom, os dias sempre passam, né? Ah, meu Deus do céu. Os dias foram passando e eu sempre tinha que pegar aquele ônibus, naquele ponto, aquele número. E coincidência ou não, era o ônibus do cobrador bonito, educado com os outros e mal educado comigo. E como eu tinha que fazer aquele trajeto, não tinha outro jeito, eu fui vendo que ele no fundo era um cara simpático. Empático, né? Tinha empatia com os outros. Comigo não. Mas com os outros conversava, ria, fazia rir. Um dia, eu passando pela catraca, ele perguntou meu nome. Eu falei. Bom, aí eu me vi no direito de perguntar o nome dele. Antônio Carlos. Mas pode me chamar de Carlos. E foi assim, sabe, que a nossa amizade nasceu. E ela foi se fortalecendo. Aquela primeira sensação, a bronca que eu tomei dele, assim, num tom áspero, petulante, aquela primeira impressão foi desaparecendo. E depois de mais ou menos um ano, não estou exagerando não, um ano, me vendo, conferindo atrás do passe. Eu não era mais besta, eu anotava tudo direitinho atrás do passe, porque eu não queria tomar bronca. Ele já sabendo o meu nome, eu sabendo que ele era
o Antônio Carlos, mas que eu podia chamar de Carlos. Um ano depois, ele me convidou pra gente sair. Ah, é? Tudo bem. Esse tudo bem significa que eu aceitei. Marcamos numa praça no centro. E foi ali, na praça, que aconteceu o nosso primeiro beijo. E com minha vida, o nosso primeiro contato foi de raiva, de petulância, porque ele me tratou mal. E agora, um ano depois, estávamos ali nos beijando. Minha idade à época, 25 anos. Ele era tão carinhoso que eu não me controlei e eu me apaixonei perdidamente pelo Carlos. Passamos a nos encontrar quase todos os dias. Ele deixava o trabalho no ônibus às 22 horas. E eu saía do meu curso de patologia às 22h30. Então dava tempo dele ir até a garagem do ônibus, deixava o relatório do dia e depois ele ia até a praça me encontrar quando eu saía desse curso que era ministrado num colégio. Esses nossos encontros ali naquela praça duraram uns 8 meses. E depois disso aconteceu de nós nos entregarmos um ao outro. Também, falar que eu não conhecia, eu conhecia pra caramba. Me entreguei a ele completamente. E vou te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, não acredito. É sério o que eu vou falar, porque eu não precisava dizer isso agora. Mas vou dizer, porque o teu programa, Paulinho, ele tem muito crédito com as histórias. As pessoas, elas sabem que quem te escreve está falando sério, senão não poderia jamais ser ajudada. Ele foi meu primeiro homem. Sério? Mas você não falou que você tinha 25 anos? Falei. Mas ele foi o meu primeiro homem. Porque eu fui educado assim numa família muito rígida. A minha mãe, o meu pai... Eu morria de medo. Eu vou ser sincera aqui. Apesar do meu sonho era fazer medicina, e eu estava fazendo curso de patologia, mas eu acreditava na minha adolescência, assim, quando eu tinha meus 14 anos, que bastava um toque daquilo naquilo que a mulher engravidava. Dá para entender? Eu não tô querendo me passar de ingênua não, hein, tá? Mas eu achava assim, um toque daquilo naquilo, lá vem a barriga. Então, tudo isso me assustava, além, lógico, da educação rígida que eu havia recebido, a mamãe e o papai na minha cabeça, depois não se entrega, depois do casamento. Demorei pra caramba. 25 anos. E o cobrador mais lindo, dos olhos verdes, que foi ele foi áspero comigo no primeiro contato. Mas agora não. Ele era carinhoso. Ele ficou surpreso. Sim, porque... Eu sei que eu tô falando com mulheres mais velhas, assim, mulheres que... tem 50, mulheres que têm 55, 60, 70. Fala, mas surpreso com o quê? Surpreso porque era muito difícil. Agora então nem se diga. Mas já era muito difícil uma mulher que chegasse aos 25 anos e ainda não ter feito sexo. Então foi com ele que eu perdi a minha virgindade. Passamos uma noite inteira, sabe, fazendo o amor. Ele, sendo mais experiente, obviamente, porque a minha experiência era zero, ele me ensinou tudo o que eu não sabia.
Lembro-me do primeiro aniversário dele que passamos juntos. Passamos esse aniversário num motel. E pra lá... O pessoal vai me chamar de farofeira. O pessoal agora vai me chamar de farofeira. Ele levou uma mochila grande pro motel. Ali dentro tinha frango assado, bebida, champanhe. Eu levei bolo de chocolate. E nós fizemos a maior festa, a maior bagunça no quarto do motel para comemorar o aniversário dele. Pobre dessas coisas. Porque se você fosse pedir... Porque o motel era... tem um detalhe. Como era o aniversário dele, a gente foi num motel chique. Coisa boa, fina. E ele falou assim pra mim, ó, lá tudo é o olho da cara. Você imagina quanto custa um champanhe num motel desse, né? Quanto custa? Primeiro, eu acho que nem tem bolo de chocolate. Quanto custa? Levamos farofeiros! É isso mesmo. Era a primeira vez que passávamos juntos o aniversário dele. E depois que comemos, nós nos amamos loucamente. O Carlos, ele era um verdadeiro furacão. Eu amava aquilo tudo. Eu me arrependia, porque se eu soubesse que era tão bom assim, talvez, quem sabe, eu tivesse começado antes, mas foi legal me guardar. A coisa foi tão boa no dia do aniversário dele que só parávamos para beber água. Bom, pelo menos a água a gente pegava do frigobar. A água não. Não, é exagero, né? Então a água do frigobar. Ah, meu Deus do céu. Foi o aniversário dele dia 14 de novembro. Era a véspera do feriado, né? Do dia 15. E a partir desse primeiro aniversário, se tornou um hábito fazermos sempre uma festa nos aniversários dele. E as festas, a gente escolhia um lugar chique, bem chique. Mas as mochilas já ficavam prontas. Como eu te amei, Carlos. Como eu te amei. Um amor exclusivo, lindo, maravilhoso. Um amor que começa num ímpeto teu, sei lá. Ele tentou me explicar. Ele sabe o momento que ele foi ríspido comigo? Ó, tem que anotar aqui, tudo atrás do passe. Né? Sabe aquele dia que ele foi ríspido? Ele disse que ele agiu, depois com a nossa intimidade, ele foi me explicando. Ele agiu assim porque ele me achou assim, muito bonitinha, muito não sei o quê, com aquela roupinha de quem vai fazer curso na área da saúde, com um jaleco branco. Ele falou assim, ele pensou, essa aí deve ser metida, então eu já quero dar uma cacetada nela pra ela encontrar o lugarzinho dela. Bom, aquilo, lógico, passou. Mas teve um dia. A minha prima Fabiana me convidou para eu ir num casamento comunitário, porque a tia dela iria se casar. Casamento comunitário. Então, de repente, se reúne assim na tal da comunidade 10 casais, 12. E são pessoas que estão regulares praticamente nos seus relacionamentos e que querem se casar. E aí, numa junção pública, de ajuda inclusive, faça aquele casamento comunitário e as pessoas regularizam a vida e muitos ficam muito felizes, comemoram bastante. Uma festa legal. Vamos, você vai gostar. Ela insistiu tanto que eu acabei aceitando. Vai ser legal, bacana. Você vai ver um monte de gente. Daqui a pouquinho você vai se casar também, que eu sei. Assim você já vai treinando, aprendendo, boba. O casamento aconteceu num sábado às 10 horas da manhã. Chegando lá, pegamos um lugar bem na entrada, onde os noivos
eles praticamente fazem assim um desfile, né? É bonito mesmo, Paulinho, é bonito. Tá, eu não tô recomendando a ninguém, olha, procure esse fim de semana onde tem um casamento comunitário. Mas eu tava lá. E quando você está no lugar, é lindo, é bonito. Aqueles vários casais, né? Bem assim, na entrada. Você tá pensando que tinha pouca gente? Olha, eu garanto pra vocês, eu não sou muito boa de cálculo, eu olho assim e imagino quantas pessoas tem, mas no meu olhar, eu imaginei assim mais de umas 1.000 pessoas, eu calculo. Umas 1.000 pessoas, sei lá. Convidado, parente, aquele monte de gente. Muita gente mesmo. Eu nem sei quantos noivos iriam se casar. E cada noivo que entrava, nós fazíamos comentários. De repente, eu falei assim pra minha prima Fabiana. Fabiana. Ela me olhou. Aquele ali não é o... Aquele ali não é o Carlos? Não, deve ser alguém parecido. Não é possível ser o Carlos. Não, Fabiana. Fabiana. Olha bem. É o Carlos. É o Carlos, sim. É ele, sim. Eu o reconheceria em qualquer lugar do mundo. Ainda estava distante, porque tinha muita gente. Mas minha vista é boa. E pasme você que está ouvindo, realmente era ele. A Fabiana falou, mas o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é um casamento comunitário, o que ele está fazendo aqui? Será que ele não se confundiu? Ele está na fila dos noivos, ele de repente vai ser padrinho, porque ele estava de terno. Terno, gravata. Ele deve ter confundido. Ele tá na fila errada, porque aquela ali é a fila dos noivos. Ela tá falando assim, porque é o correto pensar, porque ele era meu namorado, ele era mais do que namorado, diante de tudo que eu já relatei pra vocês que acontecia entre mim e ele. Mas ao lado dele tem uma mulher. Uma mulher que eu não conhecia. Olha, não é falando mal da mulher, mas para descrevê-la, para que vocês entendam. Ela era assim, fofinha, mulher, assim, gordinha. Quando eu falo gordinha, sabe, no visual ela passava assim dos 100 quilos, a mulher. Tava um dia mais quente, ela tava transpirando, porque era muita gente ali, então ela tava com o rosto maquiado, mas suada. A mulher não tinha nada a ver com o Carlos. Então isso me fez acreditar mais na ideia. O burro entrou na fila errada. Vai ver que a mulher... Mas ele não me falou nada. Que ele ia ser padrinho. Ele não me disse nada. Quem é essa mulher? E aí a minha prima falou: é padrinho mesmo. É padrinho, ele só tá, esse burro tá na fila errada. Então eu me acalmei um pouco. Mas lógico, eu fiquei atentíssimo, observando tudo. Quando ele deu um olhar assim pra mulher do rosto suado, ela abriu assim meio sorriso e ele deu um beijinho na boca da mulher, um selinho. E aí eu tive a certeza de que ele não estava na fila errada. Ele não estava ali para ser padrinho e havia se confundido na fila, porque obviamente que os avisos eram imensos. E ele era cobrador de ônibus, mas um homem inteligente.
minha prima apertou a minha mão e falou: não fala nada, não faz nada. Fabiana, faz nada, peraí. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver no que isso vai dar. Eu fiquei na minha, sem ser vista, porque tinha muita gente. E lá vai ele na fila, vai ele na fila. Até que chegou o momento dele com a mulher. Não quero falar mal dela, mas chegou o momento dele com a gordinha, com a senhora que estava suando bastante. E aí, eu ouvi que eles foram declarados marido e mulher. Gente de Deus, nessa hora eu comecei a chorar. Eu tive vontade de gritar para todo mundo escutar: seu safado, seu sem vergonha. Me deu vontade, sabe, de gritar, mas eu não gritei. Comecei a tremer dos pés à cabeça. A Fabiana, minha prima, que estava segurando a minha mão, ela sentiu que eu estava tremendo inteira. Ela falou: calma, calma, calma. Olha, foi Deus ter a Fabiana ali comigo. E foi nessa hora que ela falava: calma, 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 que eu percebi que ele me viu. Ele me viu. E como eu estava segurando na mão da Fabiana, eu falei para ela: vambora, Fabiana, vambora daqui. Vamos, você tá bem? Desculpa. A Fabiana fala assim pra mim: desculpa. Desculpa o quê? Desculpa ter te trazido aqui. Você não sonhava com isso? Você não sonhava com isso? Eu saí de lá. Bom, dá pra imaginar, não dá? Eu acho que dá pra vocês imaginarem como eu saí de lá arrasada. Foi o mesmo que ter recebido uma punhalada pelas costas. Como eu chorei, meu Deus, como eu me revoltei. Como eu poderia ter me enganado daquele jeito com aquele homem. Que ordinário, que cafajeste. Quem era aquele cara? Eu não sabia nada dele, com certeza. Eu não sabia nada dele. E nós já nos relacionamos. Olha, só para que ele me convidasse para sair, foi 1 ano. Foi 1 ano. Então vocês imaginem de que jeito que eu fiquei. Como é que eu pude ter sido enganada, passada para trás, não ter descoberto? Trabalhava, fazia curso de patologia, laboratório, estágio, hospital, o trabalho. Enquanto tudo isso acontecia, ele, cobrador de ônibus, mas ele morava com aquela mulher. Não é que ele tinha conhecido a mulher, que ele... Não. Ele morava já com aquela senhora. Eu tô falando de senhora porque ela aparentava até ser mais velha que ele. Ele morava com aquela senhora. Agora ele só estava oficializando a união. O que você fez? O que você fez? Eu procurei seguir o que disse minha Fabiana, porque ela acompanhou tudo de perto. Eu me afastei. Eu não peguei mais aquele ônibus, porque eu não queria mais vê-lo na minha frente. Ele passou a me telefonar quase todos os dias. Ele começou a ir à porta do curso, que eu chamo de, entre aspas, faculdade. Me esperava na saída.
Ia no portão da minha casa, mas eu não atendia. Ele tinha me visto lá. Não pense você que está ouvindo que ele não sabia por que eu tinha me afastado. Ele tinha me visto lá no casamento comunitário. Eu fui vista. Eu vi e fui vista por ele. Então ele sabia. Ele me procurava, mas eu não atendia. Um dia eu falei, porque não deu para eu escapar. Ele ficou no portão da faculdade, entre aspas, né, que eu digo. Quando eu saí, ele me segurou assim pelo braço. Não com agressividade, mas segurou assim pelo braço e falou: desculpa, quero falar com você. O que você quer? O que você quer? Você não está satisfeito com o que você fez comigo, não? Eu nunca me senti tão idiota, tão imbecil na minha vida. Isso pra você já não foi bastante? E ele com calma, por favor, eu preciso conversar com você. Fala aqui. Não. Vem até a praça então. Vem até a praça, por favor. Por favor. Por favor. Ele falou 3 vezes o por favor. Eu estava nervosa, chorando. E quando chegamos na praça, ele também começou a chorar. Quando nós chegamos na praça, que eu me sentei naquele banco, ele também começou a chorar. Tudo na vida tem uma explicação. E você precisa me ouvir. Sandra, eu tô com aquela mulher faz 15 anos. A história só... Calma aí. Você que tá nervosa escutando, a história só vai piorar, tá? Calma aí, a história só vai piorar. Sandra, eu estou com aquela mulher faz 15 anos. E eu tenho 4 filhos com ela. E eu não sei se você percebeu, mas ela tá grávida esperando mais um. Grávida esperando mais um. Só que eu não vivo bem com ela. 15 anos, 4 filhos, 1 na barriga, não vive bem com ela. Eu me casei com ela para realizar um sonho dela. Um sonho dela. Foi por isso que você se casou naquele dia, sem eu jamais ter sido comunicada de absolutamente nada. Quer dizer, e eu que sonhava em me casar com você um dia, eu vi você se casando com ela. Ó, foi a maior tristeza que eu passei na minha vida. E também uma imensa de uma decepção. Eu sei, Sandra. Mas só tem uma mulher que ocupa meu pensamento, o meu coração. Só tem uma mulher por quem eu sou perdidamente apaixonado. E desde a primeira vez que eu te vi. E se eu te tratei com rispidez a primeira vez, foi uma defesa minha. Porque eu imaginava que talvez você não fosse pro meu bico. Eu te amo. Entende? Carlos, eu não quero.
Eu não quero viver uma vida dupla. Me esqueça. Sai da minha vida. E me desculpe, tem que ir embora. Tá. Tudo bem. Mas pelo menos agora você tá sabendo a história. Como é que você que está ouvindo, você que está escutando aí esse relato, como é que você reagiria nessa hora? Eu levantei e fui embora. Eu achei que fosse o último contato, mas esse homem não me esqueceu. Eu o larguei sozinho, fui embora, mas ele não me deixou em paz. Ele passou a estar na porta do curso de patologia direto. Até que eu me mantendo ali firme, indiferente, quer dizer, indiferente quando eu digo assim, dentro do que era possível. Até que um dia ele disse: criei coragem, Sandra. Eu vou me separar. Eu falei, não. Por mim não. Por mim não. Por mim não. As coisas não são assim, Carlos. Pensa nas crianças. Nasceu teu filho? Ela está na maternidade. Avaliem comigo. Ele tem 4 filhos. Ele estava me dizendo que iria se separar. E quando eu perguntei, nasceu seu filho? Ele falou, ela está na maternidade. Seus filhos não têm culpa. Seus filhos não têm culpa de nada. Me esquece. Foi bom enquanto durou. Você não é homem para mim. Aliás, sinceramente, eu não sei se você também é homem para ela. Eu acho que não é homem para ninguém, Carlos. Me desculpa ser sincera. Eu acho que você não é homem para ninguém. Porque você tem um tremendo de um desvio de caráter. Mas ele não me esqueceu. Continuou procurando, insistindo. A Fabiana quase morreu, minha prima. Quando um dia 14 de novembro, vocês se lembram? É o aniversário dele. Ele chegou com a mochila e me esperou, sabe, na saída do curso. E ele disse, vim te pedir um último aniversário. Um último aniversário. Me dá esse presente. E eu dei. A Fabiana, minha prima, quase caiu de costas. Eu, depois que passou, também. Foi um grande erro. Mas quando eu me vi, eu estava enrolada com ele novamente. Só que não era mais como antes. Teve uma vez que foi a última. Eu não tive as 2 últimas aulas. Então eu saí mais cedo. E quando eu estava já no portão da saída
da faculdade, entre aspas, eu vi o Carlos vindo ao meu encontro. Ele me deu um abraço e me beijou e me pediu: vamos pro nosso cantinho? E fomos. E fizemos amor uma vez, duas, três, sei lá quantas. E nesse dia, nessa última vez, já 4 horas da manhã, tava uma loucura naquele quarto. Era assim as coisas entre mim e ele. E quando chegou na hora da despedida, da gente ir embora, ele me chamou e falou: mais uma vez, a despedida. Ele usou essa expressão: mais uma, a despedida. E eu era tão louca por ele, louca mesmo, que eu voltei, eu já estava vestida. Tirei a roupa novamente e recomeçamos. E de repente eu olhei para ele, depois que a gente concluiu aquela... Eu sei lá se eu tinha perdido as contas, mas para mim era a 5ª vez. Eu vi que ele começou a ficar com os lábios roxos e a tremer. Você tá bem, Carlos? Ele não me responde, ele ficou assim com os olhos arregalados e olhando para aquele monte de espelho que tem em um motel. Levou a mão no peito. Ai, eu não tô conseguindo respirar. Eu não tô conseguindo respirar, uma dor, uma pressão. Eu amo a medicina. Eu tô fazendo o meu curso de patologia, aliás, eu estava concluindo o meu curso. Eu estava concluindo naquele dezembro. Eu comecei então a fazer a massagem torácica, porque ele estava tendo um infarto com certeza. Todos os sintomas, todas as características. No quarto do motel, eu fiz todas as massagens possíveis. E eu fui mantendo o ritmo na massagem e percebi que não estava dando certo. E eu comecei a chorar e pedir a Deus. Teve uma hora que eu tive a certeza que eu tinha perdido o Carlos. No quarto do motel. E eu pensei comigo: meu Deus, faz esse homem ressuscitar. Eu prometo que eu acabo tudo aqui, mas não deixe ele morrer nas minhas mãos. O que vai ser da minha vida? E nessa hora, a luz veio. Eu havia tido aquela aula, a ideia do murro pré-cordial. Lembrei daquelas aulas, uma das primeiras que eu fiz é dar um murro em cima do coração. Mas quando eu estou falando um murro, não é um toque. Não é um toque. Vocês se lembram da potência do murro do Mike Tyson? Exatamente. Quanto mais potente for, eu me lembrei, chama-se murro pré-cordial. Eu participei da aula, o professor ensinou como é no boneco, então eu dei a... Desculpa usar a expressão, eu dei a porrada. Você dá a primeira, dá a segunda também. Eu dei a segunda, dei a terceira, quarta, quinta. Senti a respiração dele e percebi que estava fraquinha. Então eu voltei a fazer a massagem e dar um murro pré-cordial. Meu Deus, faz esse homem voltar. E ele foi voltando ao normal. E de repente ele começou a falar de novo comigo. O que
está acontecendo? O que está acontecendo? E eu comecei a chorar e agradecer a Deus. Então eu o abracei chorando e agradeci a Deus e disse para ele: nem sei o que aconteceu. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu acho que você teve uma parada cardíaca e foi por Deus que eu consegui ressuscitar você. Obrigado, Senhor. Graças a Deus você está vivo. Eu o abracei mais uma vez. E ele assim, meio zonzo, meio perdido. O peito dele estava todo vermelho de tanto murro que eu dei, massagem que eu fiz. Tem condição de sair daqui? Tô bem. Vamos. Mas você vai me prometer. Você vai me deixar no primeiro ponto de ônibus que houver. Você vai direto agora para o hospital. Agora! Você tá me entendendo? Agora. Porque eu não quero te assustar. Mas eu vou te falar. Você estava morto. Eu? Sim. Sim, você estava morto. E eu pedi a Deus que Ele me desse forças para te ressuscitar. E se Ele me desse, eu nunca mais queria ver você. Mas isso não é sério. É sério. Se fosse assim, então por que você não me deixou morto? Cala a boca. Eu fiz isso pelos seus filhos. Pelo que nasceu. A criança dele, a criança que havia nascido, tinha nascido há 3 semanas. Eu cumpri a promessa, porque não foi brincadeira o que eu passei. Eu ressuscitei aquele homem, ele estava morto. E foi Deus que me deu aquela ideia e a potência, porque normalmente esse soco quem dá é homem em hospital. Então, eu não sou forte, eu sou uma mulher até que magra, mas sei lá de onde veio aquela força de Deus. Me afastei dele. Ganhei forças em Deus e me afastei dele, só Deus. Hoje, o Carlos saiu da empresa de ônibus. Sei que deu de beber. Não deveria. Pelo que eu soube, sofre muito. Mas eu também sofro muito porque eu nunca mais tive ninguém depois daquele trauma que eu passei. Eu não queria destruir o seu casamento nem a sua família. Depois dessa experiência traumática, naquele quarto de motel, onde eu vi uma pessoa morrer porque ele morreu, e depois de ressuscitá-la, olha, eu olhei para mim no espelho e falei assim: se você pôde trazer de volta uma pessoa ao mundo, você pode tudo, Sandra. Você nasceu para isso. Eu tinha concluído, naquele dezembro, eu concluí o curso de patologia. Só que além de trabalhar, eu vim estudando e eu fiz o meu vestibular para medicina. E naquele ano eu passei. Sabe há quanto tempo eu fazia vestibular de medicina? 9 anos. 9 anos. Eu passei. Bom, e aí? Conta mais, Sandra. Hoje sou formada médica. E a minha especialização não poderia ter sido outra. Cardiologia. Por causa de quem? Do Carlos. Todas as vezes que aparece um paciente com parada cardiorrespiratória, eu vou pro soco pré-cordial.
Meus enfermeiros já sabem. Sandra Tyson? Sandra Tyson, é com você. Faço tudo para reanimar cada paciente. E quando termina, que a pessoa volta a si, eu penso, foi assim que eu salvei também aquele homem que poderia sim ser o homem da minha vida, mas diante de tudo que eu relatei aqui, foi o homem responsável por eu ter conseguido passar no vestibular e ter feito a minha faculdade. Aonde você quer chegar, Sandra? Quero chegar no seguinte: que quando você confia em Deus, tem fé de verdade, como eu tive, até mesmo as pessoas que colam em você com o objetivo de prejudicar, até mesmo essas pessoas, elas acabam te ajudando. Foi o que aconteceu entre o Carlos e eu. Descrevendo-me, morena jambo, tem os cabelos negros compridos, cacheados. Médica, mas ainda não encontrei o amor da minha vida. Ainda vivo aquele trauma daquela noite. Rio quando eu digo às pessoas que eu fui no casamento do amor da minha vida. Doutora Sandra, eu não acredito. Pergunta para minha prima Fabiana. Ela estava comigo. Ela é minha testemunha. Estou escrevendo essa carta e peço os comentários de vocês. Então a partir de agora, tudo que eu quero é que você se manifeste. Que história, doutora Sandra. Eu gostei muito de apresentá-la. E você, por favor, opine a partir de agora. Strong baritone echoes through the church. You thought this would help you, but it just made things worse. Hot dog and a Pepsi, $4 in change. You chew through it so swiftly you don't taste a thing. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. We talk about justice, we talk about pain, and then we buy greeting cards when we don't know what to say. Time is a soldier, it just marches on. We've got to look toward the future, because the past is all gone. And what is warm can be again. You're just like a fire
blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing. You gotta wrestle with your best self. Not just to manifest in someone else. We might find a heaven in this dark hell. We might find a heaven in this dark hell, yeah. And what is warm can be again. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm can be again. You're a whole book of matches, only one has been spent. So baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. I know your pride has a miserable taste, but you best get to swallowing.